Bom dia, pessoal. Sou Alaora Zambuja, falo aqui de Campo Grande, advogado e contador. Mais um vídeo aí do Temas Jurídicos à Reflexão. Hoje vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. Tema recente, complexo. A emenda constitucional 132 foi promulgada agora em 20 de dezembro de 2023. Então é um tema que está, por assim dizer, na crista da onda. Não tenho aqui de partida, minhas senhoras, meus senhores, o objetivo de dizer se a reforma é boa ou ruim para o país. Até porque não tenho condições técnicas, jurídicas ou contábeis para tal. E segundo também, não tenho juízo formado em razão e muito poucos especialistas os têm, em razão da falta ainda, à mercê de leis complementares, de uma maior identidade, do melhor rosto a esta reforma. A grande verdade é que como estava não poderia ficar. Nesse emaranhado de normas e regras que deixam os contadores, empresários e comerciantes aturdidos. É uma verdadeira maratona para recolher, para levar os tributos aos cofres públicos, com legislações complexas, às vezes até contraditórias, quando poderiam estar esses profissionais usando seu tempo, suas energias para melhor produzir, melhor formatação de produtos para exportações, enfim, empregar melhor do que ficar nessa atividade simplesmente de meio. Já dizia o Dr. Luiz Arpelon, já de saudosa memória, com quem eu tive a honra de trabalhar no final da década de 70, meados da década de 80, que o contador, já naquela época, ao invés de ser uma pessoa técnica, a auxiliar ali os empresários, comerciantes acerca da estrutura contábil, melhoramento da parte econômica e financeira, ele era muito mais um agente do fisco. E esse entendimento, minhas senhoras e meus senhores, em grande medida, exceto honrosas exceções, infelizmente piorou um pouco mais nos últimos tempos. Então vamos aguardar aí sobre um melhor clareamento sobre essa reforma aí no futuro, em breve, ou pelo menos em médio e longo prazo. A nossa intenção aqui, portanto, face ao tamanho da reforma, não só de conteúdo, como a sua extensão mesmo, ou seja, ela altera 38 artigos da Constituição Federal e das ADCTs, além de diversos outros dispositivos que eu chamo de esparsos, independentes, que não estão nos artigos da Constituição, mas fazem parte das normas, são normas constitucionais, por assim dizer. Ainda acreditamos que com as votações das leis complementares aí pelo Congresso Nacional, ela vai começar a criar um certo contorno, uma certa identidade mais entendível dessa reforma. A reforma possui, já sobre a extensão, 23 artigos com uma enorme quantidade de parágrafos, incisos e alíneas, dos quais, do 1º ao 5º, modificam ou criam disposições constitucionais. Já os dispositivos 6º ao 23 são normas independentes, que não estão no corpo da Constituição, mas regulam situações independentes dessa normatividade. Por exemplo, o artigo 22 revoga agora ou a posteriori dispositivos constitucionais, e o artigo 23 as datas nas quais a reforma começa a entrar em vigor. Quanto às leis complementares, minhas senhoras, meus senhores, um ponto de relevo que fica para o futuro é a definição da alíquota. Dentre tantos outros, né? A reforma já cria o imposto sobre o valor agregado, o IVA, né? Que substitui o IPI, o PIS e CONFINS, impostos federais, e o ICMS e o ISS, imposto estadual e municipal.
Essa espera causa uma certa incerteza, uma apreensão, na verdade, na comunidade jurídica, contábil, empresarial como um todo, pois estamos falando aí numa alíquota entre 27% e 28%, a alíquota do IVA. Como sabemos que nos países que adotam o IVA, essa alíquota oscila entre 18% a 22%. Então, de partida, já começar com uma alíquota de 28%, quer me parecer que é uma alíquota um pouco elevada. O que ninguém quer, apesar de grande maioria pretender uma reforma tributária, o que ninguém quer é aumento da tributação. Aí não, aí ninguém aguenta mais. Nesse ponto ainda, sobre as futuras votações, nós sabemos que no Congresso Nacional existem blocos específicos, bloco do agronegócio, bloco das indústrias, bloco da bala, bloco dos evangélicos e alguns outros, que em boa medida apoiaram a emenda constitucional 132, mas acredito que por ocasião das votações das leis complementares poderão ter um entendimento diferente. Haja vista que votarão, acredito, de acordo com os interesses desses segmentos. Até porque não está se falando de pouca coisa, está se falando do agronegócio, cujo segmento sustenta para cima a balança comercial brasileira há vários anos. E outros, como da indústria, o comércio, do serviço. Então são segmentos importantes e poderão essas bancadas ter um comportamento diferente. Ainda sobre as votações que tivemos em 2003, principalmente no final do ano agora, verificamos enormes derrotas do governo federal, como, por exemplo, o marco temporal, votação do marco temporal em relação às terras indígenas, derrubada dos vetos do marco temporal, e aqui abro um parêntese, que na derrubada desses vetos do marco temporal foram com votações suficientes para aprovação de emenda constitucional, dando um recado importante para o governo. E ainda, derrubado do veto da desoneração da folha, marco temporal do saneamento, MPs do COAF, da FUNASA, do CARF, que caducaram. Ou seja, o governo federal não teve musculatura, não teve capital político para levar em plenário os deputados e senadores e tentar a aprovação dessas MPs. Tanto é que elas caducaram. Logo, por ocasião da regulamentação da reforma tributária, poderão ter algumas surpresas aí, inclusive de certa monta. A reforma criou, já agora, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, artigo 156 e seguintes da Constituição Federal, com atribuições de editar regulamento, arrecadar tributos, impostos, decidir contencioso administrativo, já definido 27 membros representando os estados da federação e mais 27 membros representando os municípios. Não está muito claro como que será a indicação ou votação desses 27 membros dos municípios. Haja vista que nós temos aí quase 6 mil municípios Brasil afora. Um assunto que às vezes me perguntam é em relação a o que mudou, o ITBI, o Imposto sobre Doações, o IPVA. Quanto ao ITBI, não vi mudança nenhuma nesta reforma até agora. Acerca do ITCMD, que é o Imposto Doações, Causa Mortes, nos bens móveis, que até então tinham uma possibilidade do inventariante, no caso de inventário, escolher o domicílio, o último domicílio do decurso, do falecido, etc. ou situação dos bens. Agora, o bem imóvel é o estado de onde era domiciliado o decurso
ou tiver domicílio doador, ou Distrito Federal. Antes existia essa opção, hoje não existe mais. Cria ainda uma alíquota progressiva aí para todo o ITCMD, bens móveis e imóveis, em relação do valor do bem. Evidentemente, valor maior, alíquota maior. Todavia, considerando que esse é um imposto estadual, isso deve ser passado e votado pelas assembleias legislativas. A reforma cria já, em relação ao IPVA, que é um imposto dos estados, mas o município recebe 50% da arrecadação, cria uma tributação sobre aeronaves e embarcações aquáticas, exceto aeronaves de transporte de pessoas, aeronaves aquelas pequenas que é usada na agricultura para aplicação de defensivos, e também não cobra de embarcações pesqueiras aí da pesca esportivas, etc. e tal. De outro giro, a alíquota diferenciada também já cria agora, por exemplo, para o serviço de saúde, educação, alíquota zero para os produtos da cesta básica, definições já importantes em razão da essencialidade, importância desses produtos e serviços para toda a população. No mais, somente após a vacância aí que nós vamos, como já disse, ter mais definições acerca da identidade dessa reforma. Já ainda no artigo 18, 1 e 3, importante, em 90 dias o governo federal deve encaminhar ao Congresso projeto de lei que reforme a tributação da renda, e nos mesmos 90 dias que reforme a tributação sobre a folha de salários, segmentos aí, impostos importantes que deverão ter mudança aí durante o ano 2024. E em 180 dias deve encaminhar as diversas leis complementares que, como já disse, vão regulamentar e definir os pontos ainda vagos ou meio sombrios dessa reforma. A reforma tributária pode vir outras mudanças aí, porque existe esse sentimento de reforma em relação ao direito tributário. No pertinente aí à entrada em vigor da reforma, o artigo 23 diz que entra em vigor em 2027 os artigos 3º e 11. Em 2033, os artigos 4º e 5º. E na data da publicação, os demais artigos. Portanto, minhas amigas, meus amigos, é o que observamos por hora, não é muito em relação à reforma tributária. E na medida que forem surgindo aí novos pontos, medidas, leis complementares, como já disse, nós pretendemos trazer os vídeos aí atualizando esses comentários. Desde já agradeço aí a atenção, peço escusa aí por ser um vídeo mais longo em razão da complexidade e extensão da matéria. Até o próximo vídeo, o próximo assunto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.